força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua graça celeste fazei-nos luzir. Amados em Cristo, o tema de hoje é a força e o poder do reino de Deus. E quero, primeiramente, dialogar com você sobre o bambu chinês, pois este, depois de plantado, não se vê nada por muito tempo. São 5 anos que então acontece todo o crescimento subterrâneo, invisível aos nossos olhos, mas uma maciça e fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo constituída. E nisto, então, um escritor americano escreveu: muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento. E às vezes não vê nada por semanas, meses ou anos. Mas se tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º ano chegará. E com ele virão um crescimento e mudanças que você jamais esperava. Amados, se nesse aspecto é importante, então essa perseverança, quanto mais o perseverar no reino de Deus. E Jesus usa parábolas sobre a semente para nos ensinar sobre a força e o poder do reino de Deus. E nisto então vamos fazer a leitura do que Jesus nos diz no texto de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Assim afirma o texto. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. E disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Nisto, amados, então, olhamos para a parábola da semente que cresce por si só, que é uma das respostas, então, também, que Jesus dá à crise na atividade de Jesus naquele tempo, no seu ministério como ainda
No domingo passado, lembramos quando então teve a oposição dos escribas e fariseus e no final da própria família de casa. E também isto serve para nós refletirmos sobre a nossa caminhada de fé, a caminhada de fé da igreja cristã, da família de Deus. Em meio aos conflitos, crises e resistências, o importante é ir semeando. É o que fez Jesus e o que devem fazer os cristãos. A parábola faz ver como trabalhavam os agricultores no tempo de Jesus. Depois de semear, só voltavam a se ocupar com a lavoura na hora da colheita. Diferente, portanto, do que acontece nos dias atuais, sendo necessário hoje cuidar de forma continuada da plantação. A ênfase, portanto, que Jesus quer dar na parábola está no fato de que a semente, por si mesma, de forma automática, cresce e produz fruto. Isto porque possui dentro de si todo o produto genético para que isso aconteça. Basta semear e vocês verão. Seu processo é lento, mas progressivo. Folhas, espigas e, por fim, grãos que enchem a espiga. É assim, então, um alerta para os que querem tudo pronto para agora, para ontem, e também um alerta para não prendermos a vida cristã a legalismos, pois a semente do reino cresce por si só. O importante é semear o reino de Deus, isso é a palavra de Deus com ações concretas, sendo que então firmadas em Cristo, as pessoas através do Espírito Santo recebem os nutrientes espirituais, perdão, vida e salvação, como também tornam-se sementes espirituais que compartilham perdão, vida e salvação. Já a parábola do grão de mostarda, a menor de todas as sementes, ilustra o contraste entre o início e o resultado da ação de Jesus, o reino de Deus nas pessoas e destas pessoas cristãs então no mundo. A ênfase da parábola está no contraste entre a menor de todas as sementes da terra e a maior de todas as hortaliças, porque era do conhecimento das pessoas que ouviam a Jesus, que nas colinas do Mar da Galileia o pé de mostarda atingia até 5 metros de altura e as aves dos céus construíam seus ninhos em seus ramos. Assim, inicia a força e o poder do reino de Deus em meio e na vida das pessoas. Quase não é percebido em seu início, insignificante por causa dos conflitos e resistência que encontra, mas grandioso em seu resultado, tornando-se então proposta para até os confins da terra, o Cristo para todos, pois as aves dos céus representam nações e povos que vão aderindo ao projeto da salvação proposto por Deus, semeando a palavra, sendo então semeado por Jesus e por todos os que pela fé, sem mérito próprio, beneficiam-se dele. O reino de Deus se torna pronto e ponto de encontro de todos os povos.
A lógica do reino é diferente, então, daquela dos adversários de Jesus, adversários da igreja cristã, mesmo que, então, no caso ali, matem ao próprio Jesus, ele é a semente jogada na terra, destinada a produzir frutos. E ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. No que diz, de modo especial, respeito à morte e ressurreição de Jesus, da qual participamos quando do nosso batismo. Assim, amados, para sentir a força e o poder do reino de Deus, é preciso ter a lógica de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, é preciso ser feito membro da família de Deus pela ação do Espírito Santo, que opera a fé em nós, para fazermos parte do reino de Deus, porque, estando fora, não nos será possível superar as crises, hostilidades e escândalos que sobrevêm aos que se identificam como cristãos e de fato testemunham a fé cristã. Pois, amados, se o bambu chinês nos ensina que não devemos facilmente desistir de nossos projetos, de nossos sonhos, isto no que se refere então à nossa vida aqui na Terra, especialmente no nosso trabalho, que é sempre um grande projeto em nossas vidas, que é preciso muita fibra para chegar às alturas e ao mesmo tempo muita flexibilidade para se curvar ao chão, o que diz respeito então a alcançar sucesso e manter humildade. Quanto mais nós devemos nos firmar em Cristo, nos seus ensinamentos sobre a força e o poder do reino de Deus, então perseverar naquilo que recebemos e alcançamos pela graça e misericórdia de Deus em Jesus Cristo, sem mérito nosso, para que ninguém se glorie. E assim, então, humildemente, nos agarrarmos ao que nos foi concedido e compartilharmos também perdão, vida e salvação, sem esmorecer, glorificando a Cristo em nós e nas outras pessoas, ainda que não conseguimos, nos dias atuais, ver o reino de Deus crescendo em nosso meio como gostaríamos. Porque aquele que crê será salvo, porém o que não crê está condenado. Vamos cantar. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que no pó da terra nos formou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, gloria, gloria. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória,
nosso viver, então seja este somente a Deus glória e força. Tenham um abençoado dia na comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.